Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos pra Lua amanhã. Como eu tô no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante? Numa troca com o Botafogo, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero falar de Memphis Depay. O que está pegando em relação ao Memphis Depay? O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele quiser. Né? Ele já está livre para um pré-contrato, porque ele tem contrato com o Corinthians até o meio desse ano. Pessoas próximas ao Memphis que eu conversei, tá? Porque ele tem, né, pessoas ali que trabalham com ele, me falaram que dificilmente ele vai deixar o Corinthians antes da Copa do Mundo. E em relação à Copa do Mundo, né, em relação ao futuro dele, ele também vai dar uma segurada, porque ele vai esperar a Copa, enfim, depende da Copa, né, que o Memphis fizer, ele ainda sonha em jogar em um grande clube da Europa. Se for para jogar num clube intermediário, um clube pequeno da Europa, ele ainda avalia, né, a renovação com o Corinthians. Isso do lado dele, tá? Isso é o que pensa o Memphis. Então ele pensa em não deixar o Corinthians agora, porque a adaptação em outro clube poderia prejudicá-lo, né? Inclusive para sua participação na Copa, ele volta à seleção holandesa por causa do Corinthians. Ele quer esperar a Copa até para resolver a questão de renovação com o Corinthians ou não, porque ele ainda sonha em jogar num clube grande da Europa. Se falou do Liverpool, não tenho essa informação, tá? Não especulo nada aqui. Mas enfim, ele sonha em jogar num clube grande da Europa. Se for para jogar em clubes pequenos da Europa, ele ainda pretende renovar com o Corinthians. Aí agora é o lado do Corinthians, né? O Corinthians só vai permanecer com o Memphis se ele aceitar fazer um novo contrato com valores muito abaixo do que ele recebe hoje. E agora, hein? O que você acha que vai dar isso no final, hein? Você acha que Memphis renova com o Corinthians ou não? Ó, deixa o like aqui, eu quero a sua opinião, tá certo? Se você acha que Memphis fica ou não. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar de Savarino, por quê? Porque, meu amigo, o Savarino quer jogar no Corinthians, tá? Ele tem entrado em contato com o José Martínez, né? O José Martínez tem entrado em contato com ele. Eu acho que isso não é novidade para ninguém. Os dois são muito amigos, né? E uma fonte no Corinthians, tá? Uma fonte no Corinthians, porque como que eu descobri isso? Eu descobri, sabe como? Mandando, né, mandando um print que o José Martínez, não sei se vocês viram, né? O José Martínez compartilhou o meu vídeo falando sobre o assunto. Olha aí que loucura, né? O José Martínez é cafezeiro agora oficial. Aí eu mandei esse print para uma fonte minha no Corinthians e ela falou, Samir, ele tá ajudando, né? Ele é muito amigo do Savarino, tem falado bem do Corinthians, enfim. E o José Martínez, né, não quis nem esconder, né? Foi lá, repostou o meu vídeo aí na página dele, ó, José Andrés Martínez, né? Tá lá o meu vídeo aqui embaixo, ó, logo aqui no cantinho, tá vendo aqui, ó? Ele repostou e essa informação é que eu trago lá, as possíveis trocas, né? Quem o Botafogo quer, quem o Corinthians oferece. O Corinthians está oferecendo o Félix Torres, o Botafogo pediu o Gustavo Henrique ou o Ranieri, né? Não é os dois, né? É um dos dois, o Corinthians já recusou os dois, tá? Não vai nem Ranieri e nem Gustavo Henrique. Mas o Félix Torres o Corinthians ofereceu. E o José Martínez está ajudando, falando bem do Corinthians e, né? Quem sabe aí ele convença, né? O Savarino já está convencido, né? O que acontece é o seguinte, o Savarino quer jogar no Corinthians, questão de salário não é problema, 800 mil o Corinthians já aceitou, o Corinthians fala diretamente com ele, tá? Isso me contaram também, outra coisa que eu quero lembrar,
A questão é o Botafogo. Então não adianta você chegar também, o jogador querer, ou quando chegar num acordo com o jogador, tem que pagar o transfer ban e tem que chegar a um acordo com o Botafogo, tá? Deixa o like, comenta aqui embaixo aqui, como você acha que vai ser o final dessa história de Savarino, hein? Lembrando, hein, gente, não tem nada certo, tá? Não tem ninguém contratado, né? Até porque quando a gente tem um transfer ban, precisa se acertar com o Botafogo, né? Senão as pessoas sempre distorcem o que a gente fala, mas informação confirmada pelo Globo, por todos aí, informação exclusiva nossa ontem, tá? E o Savarino quer o time. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos seguir falando do Corinthians, gente, porque agora é extra-campo, tá? O Corinthians tem uma data essa terça-feira. O Corinthians espera até essa terça-feira uma decisão, né, da Responsa Game. Qual é a decisão que o Corinthians espera da Responsa Game? O Corinthians pediu, né, as garantias bancárias definitivas, né? O Corinthians pediu que a Responsa Game ofereça, apresente ao Corinthians os documentos todos, né, até essa terça-feira ou quarta-feira no máximo, mas quarta-feira está tudo parado já, o Corinthians quer até a terça, tá? Que eles apresentem as garantias, né, fiscais, né, para que o Corinthians, né, garantias bancárias, né, desculpa, para que o Corinthians, enfim, possa acertar com eles. Eu ouvi uma fonte me dizer o seguinte, Samir, eu estava tentando lembrar um nome, né, que a fonte sempre me usa, fiador, né, fiança bancária, né, a fiança bancária, estão esperando a fiança bancária, que são as garantias bancárias, é a mesma coisa. E uma fonte me disse o seguinte, se eles apresentarem, né, as garantias bancárias nessa terça, o Corinthians vai fechar com eles, tá? 180 milhões, adiantamento de 50 milhões para o Corinthians depois pagar, né, vai descontar isso, 12 milhões de adiantamento, esse Corinthians não vai precisar pagar, né, um prêmio pela conquista da Copa do Brasil e classificação para a Libertadores. Então, já de cara, o Corinthians pega 192 milhões na mão e depois 180 por ano, tá certo? Mais bonificações. Mas o Corinthians só vai assinar se eles apresentarem as garantias bancárias, né, as fianças bancárias, tá? Então a gente vai aguardar, amanhã o dia. O Corinthians deu um prazo agora, porque precisa definir isso, porque se não fechar com eles, vai renovar com o Esportes da Sorte. Se não apresentar a garantia bancária, renova o Esportes da Sorte por 150 milhões por ano, tá certo? Tomara que eles tenham essa garantia, tenham uma grana, né? Porque eu sempre torço pro valor maior, não gosto de bet nenhuma, então se for pro Corinthians eu torço pela maior. Deixa o like, comente aqui. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Essa exclusiva da decisão, né? Já trouxe ontem a exclusiva de Félix Torres, né, Gustavo Henrique e Ranieri, né? Agora estou trazendo para vocês aí a exclusiva do dia D, né, para o patrocinador master. E agora a exclusiva dos reforços da Paz, ou melhor, do Paz, os reforços de Marcelo Paz. Já houve uma conversa inicial, né, por telefone, chamada de vídeo, entre Corinthians e Marcelo Paz. Quero te contar os bastidores sobre reforço. Sobre Marcelo Paz, Corinthians, Dorival, Marcelo Paz, diretoria, começaram a conversar sobre reforços. Todos os nomes, né, que vão ser contratados vão partir do Dorival Júnior, claro, e algumas sugestões também do Marcelo Paz. A ideia, e o Corinthians espera, é que o Marcelo Paz indique não só jogadores do Fortaleza, mas jogadores do Norte e Nordeste, tá? O Corinthians está esperançoso que o Marcelo Paz venha trazer nomes interessantes, bons e baratos do Nordeste. E uma fonte me disse, Samir, não só do Fortaleza, do Nordeste, tá? Porque o Corinthians teve uma conversa inicial já com o Marcelo Paz falando de reforços baratos, e houve aí já meio que uma conversa do Marcelo Paz prometendo já, né, apresentar alguns nomes que ele acha interessante lá do Nordeste, tá? Inclusive a fonte até me falou, não é só do Fortaleza, é do Nordeste. E aí vem aquele nome, né, que todo mundo tem tocado no assunto torcedor, que é o Pochettino. Eu falei sobre o Pochettino, e uma fonte disse que o Corinthians tem interesse. Jogador, né, de 29 anos, né, o Tomás, né, Pochettino, né, jogador aí que tem em 2025, 45 jogos ele teve pelo Fortaleza, marcou 4 gols, deu 6 assistências, antes de chegar ao Fortaleza, né, passou por River Plate, Tadieres, Boca Juniors, o Austin FC e o Defensa e Justiça, tá? É um jogador que interessa, que ele não quer, ele prefere jogar no Corinthians do que disputar uma Série B pelo Fortaleza, com certeza, né, não precisa falar muito isso, né? É um meio-campista que interessa ao Corinthians, mas o Corinthians quer ouvir, tá? O Corinthians quer ouvir o Marcelo Paz em relação ao Pochettino. Então, olha só, deixa eu colocar algumas coisas aqui para ficarem bem claras. Não há negociação aberta, o Corinthians não procurou os representantes do Pochettino nem o Fortaleza. O que há um interesse da cúpula corintiana, partindo de Dorival Júnior,
partindo de comissão técnica, partindo de dirigentes. E eles querem agora, né, ouvir mais o Marcelo Paz sobre o Pochettino, porque o Marcelo Paz conhece muito o Pochettino, tá? Então o Marcelo Paz vai ser decisivo, tá, para que o Corinthians avance ou não em Tomás Pochettino, meia de 29 anos do Fortaleza. Repito, o Marcelo Paz vai ser decisivo agora em relação a esse jogador, mas ele tem outros nomes para indicar, o Corinthians quer ouvir, e o Corinthians está esperançoso que vai contratar jogadores bons e baratos, inclusive vindos do Nordeste, da Série B, jogadores que o Marcelo Paz conhece, tá? O Pochettino é um nome que eu coloquei para eles, né? Enfim, aqui eu sou muito transparente com vocês, foi o nome que eu perguntei, interessa, tá? E inclusive interessa ao Dorival Júnior e à comissão técnica do Corinthians. Mas agora eles vão ouvir o Marcelo Paz, porque eles podem ter detalhes que, né, de longe, né, o Marcelo Paz pode, não deve ter detalhes que o Corinthians não tem, o Dorival não tem ninguém, que é se lesiona bastante, se é disciplinado, enfim, tem muita coisa aí que o Marcelo Paz vai trazer em relação ao Pochettino, tá? Então vai ter uma reunião do Corinthians, acho que a presencial vai ser a melhor de todas, mas já está tendo conversas aí por vídeo, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas os reforços são esses, tá? Reforços mais baratos, alguns vindo do Nordeste e o Pochettino sendo avaliado. É isso. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!